1. O conjunto de redes interligadas mundialmente, que utiliza protocolos padronizados para comunicação e permite o acesso público a conteúdos diversos, como páginas da web, e-mails e vídeos, é denominado A. Intranet. B. Extranet. C. Internet. D. Rede local, LAN. E. VPN. A. Intranet. Uma intranet é uma rede privada, exclusiva de uma organização. Funciona como uma internet interna, para compartilhar informações e ferramentas apenas entre os funcionários. B. Extranet. Uma extranet é uma extensão da intranet que permite acesso controlado a parceiros externos, fornecedores, clientes selecionados. Facilita a comunicação segura entre a empresa e seus colaboradores de fora. C. Internet. A internet é a rede global e pública que conecta bilhões de dispositivos em todo o mundo. É o que permite acessar sites, e-mails, vídeos e a vasta maioria dos serviços online que usamos diariamente. D. Rede local, LAN. Uma rede local, LAN, é uma rede que conecta dispositivos em uma área geográfica limitada, como uma casa, escritório ou escola. Ela é de alta velocidade, mas restrita ao local físico. É VPN, Virtual Private Network. Uma VPN é uma tecnologia que cria uma conexão segura e criptografada sobre uma rede pública, como a internet. Ela protege sua privacidade e segurança online, mascarando seu IP e criptografando seus dados. 2. Acerca das ferramentas e aplicativos associados ao uso da internet e da intranet, assinale a opção correta. A. O Google Drive é um exemplo de ferramenta de videoconferência utilizada exclusivamente em redes privadas, intranet. B. Aplicativos como Zoom e Microsoft Teams podem ser utilizados tanto na internet quanto na intranet, para fins de comunicação e colaboração. C. Navegadores como Chrome e Firefox são utilizados exclusivamente em ambientes de intranet, por questões de segurança. D. Aplicativos de nuvem não são compatíveis com redes privadas, por dependerem exclusivamente da infraestrutura da internet. E. Ferramentas de comunicação instantânea, como o WhatsApp Web, não dependem da internet para funcionar. A. O Google Drive é uma ferramenta de armazenamento e compartilhamento de arquivos na nuvem, não de videoconferência, que seria o Google Meet, por exemplo. Além disso, o Google Drive é amplamente utilizado na internet e, embora possa ser integrado à intranet, não é exclusivo delas. B. Zoom e Microsoft Teams são plataformas de comunicação e colaboração que funcionam perfeitamente tanto em ambientes públicos, internet, quanto em ambientes corporativos privados, intranet, facilitando reuniões, chats, compartilhamento de arquivos e projetos. Muitas empresas usam esses aplicativos para comunicação interna, mesmo que a base de acesso seja a internet. A comunicação dentro da empresa seria considerada uma intranet. C. Navegadores como Chrome e Firefox são ferramentas essenciais para acessar a internet, a rede global, e, consequentemente, também podem ser usados para acessar recursos dentro de uma intranet, que é uma rede baseada nas mesmas tecnologias web. Eles não são exclusivos de intranets, na verdade, são as principais portas de acesso à internet. D. Embora muitos aplicativos de nuvem dependam da infraestrutura da internet para o acesso público, existem soluções de nuvem privada, Private Cloud, onde a infraestrutura de nuvem é dedicada a uma única organização e pode ser hospedada no próprio ambiente da intranet ou por um provedor terceiro. Além disso, muitos serviços de nuvem pública, como o Google Workspace ou Microsoft 365, são amplamente utilizados por empresas e acessados por meio de suas intranets, utilizando a internet como meio de transporte seguro. O WhatsApp Web e o próprio WhatsApp no celular dependem fundamentalmente de uma conexão com a internet para enviar e receber mensagens, fazer chamadas, etc. Sem internet, essas ferramentas não funcionam. 3. Com relação aos procedimentos associados ao uso seguro e eficiente da internet e da intranet, assinale a opção correta. A. O uso de senhas fracas é recomendado para facilitar o acesso rápido a sistemas internos.
B. Atualizações automáticas de software devem ser desativadas para garantir estabilidade em redes privadas. C. A autenticação em dois fatores é uma prática recomendada para aumentar a segurança no acesso a serviços online. D. Backups periódicos são desnecessários quando se utilizam sistemas em nuvem. E. Compartilhar login e senha com colegas agiliza processos internos e é uma boa prática nas redes corporativas. A. Senhas fracas, curtas, óbvias, sem caracteres especiais, são um grande risco de segurança, tornando sistemas vulneráveis a ataques de força bruta ou adivinhação. Senhas fortes são essenciais. B. As atualizações de software frequentemente contêm patches de segurança que corrigem vulnerabilidades descobertas. Desativá-las deixa a rede e os sistemas expostos a ataques conhecidos. É crucial manter o software atualizado. C. A autenticação em dois fatores, 2FA, adiciona uma camada extra de segurança, exigindo uma segunda forma de verificação, como um código enviado para o celular, biometria ou um token, além da senha. Isso dificulta muito o acesso não autorizado, mesmo que a senha seja comprometida. D. Embora provedores de nuvem ofereçam redundância e backups internos, a responsabilidade final pelos dados geralmente recai sobre o usuário. Problemas como exclusão acidental, falha de sincronização, ou até ataques de ransomware podem comprometer dados na nuvem. Backups independentes, fora da nuvem principal ou com outras soluções, ainda são uma boa prática para garantir a recuperação de dados em diversas situações. Compartilhar credenciais é uma das piores práticas de segurança. Anula a responsabilidade individual, dificulta a auditoria e rastreamento de ações e aumenta drasticamente o risco de acesso não autorizado e vazamento de dados. 4. Acerca das ferramentas de navegação na internet, assinale a opção correta. A. O Microsoft Edge substituiu o antigo Internet Explorer como navegador padrão do Windows. B. O Mozilla Firefox é um serviço de correio eletrônico hospedado por empresas privadas. C. O Safari é um navegador exclusivo de dispositivos Android. D. O Google Chrome é um antivírus integrado aos navegadores mais modernos. E. O Opera é um plugin que permite a instalação de sistemas operacionais em servidores web. A Microsoft de fato descontinuou o Internet Explorer e o substituiu pelo Edge como seu navegador principal no Windows. B. O Mozilla Firefox é um navegador de internet, não um serviço de correio eletrônico. Serviços de correio eletrônico populares incluem Gmail, Outlook, Yahoo Mail, etc. C. O Safari é o navegador padrão dos dispositivos da Apple, iPhone, iPad, Mac, e é exclusivo desse ecossistema. D. O Google Chrome é um navegador de internet, e não um antivírus. Embora os navegadores modernos possam ter algumas funcionalidades de segurança, como bloqueio de sites maliciosos, eles não substituem um software antivírus completo. O Opera é um navegador de internet, assim como Chrome e Firefox. Um plugin é um software que adiciona funcionalidade a um programa existente, e não tem relação com a instalação de sistemas operacionais em servidores web. 5. Com relação aos serviços e protocolos de correio eletrônico, assinale a opção correta. A. O Gmail e o Outlook são navegadores utilizados para pesquisa científica em bases de dados privadas. B. O protocolo POP3 é utilizado para enviar mensagens eletrônicas. C. O SMTP é usado para o recebimento de e-mails em servidores locais. D. O protocolo IMAP permite acesso às mensagens armazenadas no servidor, mantendo-as sincronizadas entre dispositivos. O Yahoo Mail é um navegador antigo que foi substituído pelo Internet Explorer. Gmail e Outlook são serviços de e-mail, e não navegadores. Navegadores são programas como Chrome, Firefox, Edge. B. O POP3, Post Office Protocol versão 3, é utilizado para receber mensagens eletrônicas,
geralmente baixando-as para o dispositivo local e, opcionalmente, excluindo-as do servidor. O protocolo utilizado para enviar mensagens é o SMTP. O SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, é usado para o envio de e-mails. Os protocolos para recebimento são POP3 e IMAP. O IMAP, Internet Message Access Protocol, permite que você acesse seus e-mails diretamente no servidor. Isso significa que as mensagens permanecem no servidor, e quaisquer ações, ler, apagar, mover, são sincronizadas em todos os dispositivos que acessam a conta via IMAP. Yahoo Mail é um serviço de e-mail, e não um navegador. Internet Explorer foi um navegador, mas não teve relação de substituição com o Yahoo Mail. 6. A respeito das ferramentas voltadas à criação de grupos de discussão, assinale a opção correta. O Google Groups permite a criação de listas de e-mail e fóruns para comunicação entre membros. Os grupos de discussão são utilizados apenas por instituições acadêmicas em rede local. O Reddit é um navegador voltado exclusivamente à navegação anônima. O WhatsApp é a única ferramenta comercial disponível para a criação de grupos de discussão online. Os fóruns baseados em PHPBB não podem ser acessados por meio da internet. O Google Groups é uma ferramenta que oferece tanto a funcionalidade de lista de e-mail, onde a mensagem enviada para o endereço do grupo chega a todos os membros, quanto a de um fórum de discussão baseado na web. Grupos de discussão são amplamente utilizados por diversos tipos de organizações, empresas, comunidades, grupos de interesse, e não se restringem a redes locais. A maioria opera via internet. O Reddit é uma plataforma de agregação de notícias e discussões, com muitas comunidades, subreddits. Não é um navegador, e embora ofereça certo grau de anonimato, não é sua função exclusiva. Existem inúmeras outras ferramentas comerciais para a criação de grupos de discussão online, como Slack, Microsoft Teams, Discord, Facebook Groups, Telegram, entre outras. O PHPBB é um software de fórum de código aberto projetado especificamente para ser hospedado em servidores web, tornando os fóruns acessíveis via internet. 7. Com relação às ferramentas de busca e pesquisa na internet, assinale a opção correta. O Bing é um sistema de armazenamento em nuvem usado apenas por usuários do Microsoft Teams. O DuckDuckGo é um buscador que prioriza a privacidade dos usuários ao não rastrear suas buscas. O Baidu é o navegador padrão do sistema operacional Linux. As ferramentas de busca não permitem aplicar filtros de pesquisa por data ou tipo de conteúdo. O Google Chrome é uma ferramenta de busca com foco exclusivo em vídeos curtos. O Bing é um motor de busca, buscador, da Microsoft, concorrente do Google. O sistema de armazenamento em nuvem da Microsoft é o OneDrive. Essa é a principal proposta de valor do DuckDuckGo, oferecer uma experiência de busca sem rastreamento de dados pessoais ou histórico de pesquisa. O Baidu é um motor de busca e empresa de tecnologia chinesa, similar ao Google, e não um navegador. Além disso, o Linux não tem um navegador padrão único, a escolha depende da distribuição e preferência do usuário, Firefox, Chrome, etc. Todas as principais ferramentas de busca, Google, Bing, DuckDuckGo, oferecem recursos avançados de filtro que permitem refinar os resultados por data, tipo de arquivo, PDF, DOC, imagens, vídeos, etc. O Google Chrome é um navegador de internet, e não uma ferramenta de busca. O Google Search, a ferramenta de busca, é de uso geral, e não tem foco exclusivo em vídeos curtos, embora o YouTube, que pertence ao Google, tenha. 8. Com base nos conceitos e funcionalidades das redes sociais, assinale a opção correta. O LinkedIn é uma rede social voltada para relacionamentos pessoais e compartilhamento de vídeos de entretenimento. O Instagram é uma ferramenta de busca por dados acadêmicos e científicos.
C. O TikTok é um aplicativo usado exclusivamente para comunicação corporativa via e-mail. D. O Facebook não pode ser acessado por meio de dispositivos móveis. E. O X, antigo Twitter, permite a publicação de mensagens curtas e é amplamente usado para divulgação de notícias. A. O LinkedIn é uma rede social focada em contatos profissionais, networking, carreiras e recrutamento. B. O Instagram é uma rede social para compartilhamento de fotos e vídeos curtos, com foco em conteúdo visual e interação social. C. O TikTok é um aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, predominantemente para entretenimento e tendências, não para comunicação corporativa via e-mail. D. O Facebook é amplamente utilizado e acessado por meio de aplicativos móveis e navegadores em smartphones e tablets. E. O X é conhecido por seus posts concisos, anteriormente limitados a 280 caracteres, e é uma plataforma muito popular para a disseminação rápida de notícias, informações e discussões em tempo real. 9. Acerca das ferramentas colaborativas digitais, assinale a opção correta. A. O Trello é uma ferramenta de videoconferência usada em salas de aula virtuais. B. O Microsoft Word, quando usado localmente, permite edição simultânea por vários usuários online. C. O Slack é uma ferramenta usada exclusivamente para compartilhamento de arquivos em redes sociais. D. O Google Docs permite a edição simultânea de textos por diferentes usuários com acesso autorizado. E. O Zoom é um sistema de busca por endereços físicos em mapas interativos. A. O Trello é uma ferramenta de gestão de projetos que utiliza quadros, Kanban, para organizar tarefas e fluxos de trabalho. Ferramentas de videoconferência são Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc. B. O Microsoft Word, em sua versão instalada localmente no computador, geralmente não permite edição simultânea online por vários usuários. Essa funcionalidade é característica das versões em nuvem, como o Word Online, ou quando o documento está salvo em serviços como o OneDrive ou SharePoint com coautoria ativada. C. O Slack é uma plataforma de comunicação para equipes, que oferece canais de bate-papo, mensagens diretas, chamadas de áudio, vídeo e integração com diversas outras ferramentas, além do compartilhamento de arquivos. Não é exclusiva para compartilhamento de arquivos nem restrita a redes sociais. D. Essa é uma das principais características do Google Docs, e de outras ferramentas da suíte Google Workspace, a capacidade de múltiplos usuários editarem o mesmo documento em tempo real, vendo as alterações uns dos outros. O Zoom é uma ferramenta de videoconferência e reuniões online, e não um sistema de busca de mapas. 10. A respeito das ferramentas digitais amplamente utilizadas em ambientes de internet e intranet, assinale a opção correta. A. O Outlook é uma rede social voltada para o compartilhamento de fotos pessoais. B. O Google Drive é um sistema operacional alternativo usado para edição de vídeos. C. O YouTube é um fórum de discussão com suporte exclusivo para mensagens de texto. D. O Microsoft Teams pode ser utilizado tanto para troca de mensagens quanto para reuniões por videoconferência. E. O OneDrive é um navegador exclusivo de dispositivos móveis da Microsoft. A. O Outlook é um cliente de e-mail e gerenciador de informações pessoais, calendário, contatos, tarefas, parte do pacote Microsoft Office. Não é uma rede social de fotos. B. O Google Drive é um serviço de armazenamento em nuvem e de sincronização de arquivos, além de hospedar a suíte de aplicativos do Google Workspace, Docs, Sheets, Slides. Não é um sistema operacional, nem é focado exclusivamente em edição de vídeos. C. O YouTube é a maior plataforma de compartilhamento e streaming de vídeos do mundo. Embora tenha comentários, mensagens de texto, sua essência é o conteúdo em vídeo. D. O Microsoft Teams é uma plataforma de colaboração unificada que integra chat, mensagens, reuniões por vídeo e áudio,
compartilhamento de arquivos e integração com outros aplicativos. O OneDrive é o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft. Não é um navegador. O navegador da Microsoft é o Edge. 11. No que diz respeito ao sistema operacional Windows e suas funções, assinale a opção correta. A. O sistema operacional é um software opcional cuja única função é armazenar documentos pessoais. B. O sistema operacional permite a interação do usuário com o hardware, gerenciando recursos como memória, processador e dispositivos. C. O sistema operacional é um tipo de antivírus instalado para proteção contra ameaças virtuais. D. O sistema operacional Windows só pode ser instalado em servidores Linux. E. O sistema operacional não interfere na execução de programas no computador. A. O sistema operacional, SO, é um software essencial para o funcionamento do computador, e sua função vai muito além de apenas armazenar documentos. Ele gerencia todo o sistema. B. Esta é a definição principal e uma das funções mais críticas de um sistema operacional. Ele atua como uma ponte entre o usuário, aplicativos e o hardware do computador. C. Embora sistemas operacionais modernos como o Windows possam incluir ferramentas básicas de segurança, como o Windows Defender, eles não são, por si só, um tipo de antivírus. Antivírus são softwares específicos para proteção contra malware. D. O Windows é um sistema operacional independente e pode ser instalado em diversas plataformas de hardware, PCs, notebooks, servidores, não se restringindo a servidores Linux. Inclusive, é um dos sistemas operacionais mais usados em desktops e servidores próprios. O sistema operacional é fundamental para a execução de programas. Ele aloca recursos, memória, processador, carrega os programas e gerencia suas interações com o hardware e outros softwares. 12. A respeito da interface gráfica do Windows, assinale a alternativa correta. A. A área de trabalho é composta exclusivamente pelo menu Iniciar. B. A barra de tarefas permite apenas o desligamento do computador. C. A lixeira do Windows apaga automaticamente os arquivos ao serem enviados para ela. D. A interface gráfica do Windows é baseada em janelas, ícones, menus e ponteiros. O explorador de arquivos só está disponível em modo texto no Windows. A área de trabalho é a tela principal do Windows, onde ficam os ícones de atalho, a barra de tarefas e o plano de fundo. O menu Iniciar é apenas um componente acessado a partir da barra de tarefas na área de trabalho. B. A barra de tarefas é multifuncional, exibe programas abertos, permite fixar aplicativos, acesso ao menu Iniciar, onde se encontra a opção de desligar, relógio, ícones de sistema e notificações. C. Ao enviar arquivos para a lixeira, eles não são apagados imediatamente. Eles ficam armazenados lá até que o usuário decida esvaziar a lixeira manualmente ou até que o sistema os apague automaticamente após um certo tempo, dependendo das configurações. D. Esta é a descrição fundamental de uma GUI, Graphical User Interface, interface gráfica do usuário, que é o que o Windows oferece. O usuário interage com o sistema através desses elementos visuais. O explorador de arquivos, anteriormente o Windows Explorer, é uma ferramenta gráfica essencial do Windows, usada para navegar e gerenciar arquivos e pastas de forma visual. O modo texto para manipulação de arquivos seria o prompt de comando. 13. Sobre o explorador de arquivos no ambiente Windows, assinale a opção correta. A. Não é possível copiar arquivos de uma pasta para outra. B. Arquivos executáveis possuem, geralmente, a extensão .doc. C. O explorador de arquivos permite apenas visualizar documentos de texto. D. Por meio do explorador de arquivos, é possível navegar, copiar, mover e excluir pastas e arquivos. A única maneira de excluir um arquivo é usando a tecla F5. A.
Copiar e mover arquivos e pastas são funções básicas e essenciais do explorador de arquivos. B. Arquivos executáveis possuem extensões como .exe, .com, .bat, etc. A extensão .doc, ou .docx, é utilizada para documentos do Microsoft Word. C. O explorador de arquivos permite gerenciar e interagir com diversos tipos de arquivos, imagens, vídeos, planilhas, programas, etc., não se limitando a documentos de texto. D. Esta é a descrição precisa das principais funcionalidades do explorador de arquivos no Windows. Ele é a interface padrão para gerenciamento de arquivos e pastas. A tecla F5 é geralmente usada para atualizar, refresh, uma janela ou uma página web. Para excluir um arquivo, usa-se a tecla Delete ou o menu de contexto, botão direito do mouse mais excluir. 14. Acerca do painel de controle e das configurações no Windows, assinale a alternativa correta. A. As configurações de rede e internet não estão disponíveis no painel de controle. B. A ferramenta Configurações permite alterar apenas o idioma do teclado. C. O usuário pode configurar a resolução de tela e o som por meio das configurações ou do painel de controle. D. O Windows não oferece controle de contas de usuário. É necessário um programa externo para configurar o horário do sistema. A. As configurações de rede e internet, como central de rede e compartilhamento, estão amplamente disponíveis no painel de controle, além de também estarem na ferramenta Configurações. B. A ferramenta Configurações, o aplicativo moderno do Windows, oferece uma gama muito ampla de opções de configuração, abrangendo desde sistema, dispositivos, rede, personalização até contas de usuário e privacidade, muito além de apenas o idioma do teclado. C. Tanto o painel de controle, opções de vídeo ou som, quanto a ferramenta Configurações, seções, sistema, tela e sistema, som, permitem ajustar a resolução da tela e as configurações de áudio do sistema. D. O Windows possui um sistema robusto de controle de contas de usuário, que permite criar, gerenciar permissões e controlar o acesso a recursos do sistema. Isso é acessível tanto pelo painel de controle quanto pela ferramenta Configurações. O Windows possui funcionalidades internas para configurar a data e hora do sistema, que podem ser acessadas pelo painel de controle, data e hora, ou pelas configurações, hora e idioma. 15. Acerca do painel de controle e das configurações no Windows, assinale a alternativa correta. A. As configurações de rede e internet não estão disponíveis no painel de controle. B. A ferramenta Configurações permite alterar apenas o idioma do teclado. C. O usuário pode configurar a resolução de tela e o som por meio das configurações ou do painel de controle. D. O Windows não oferece controle de contas de usuário. É necessário um programa externo para configurar o horário do sistema. A. As configurações de rede e internet, como central de rede e compartilhamento, estão amplamente disponíveis no painel de controle, além de também estarem na ferramenta Configurações moderna. B. A ferramenta Configurações, o aplicativo moderno do Windows, oferece uma gama muito ampla de opções de configuração, abrangendo desde sistema, dispositivos, rede, personalização até contas de usuário e privacidade, muito além de apenas o idioma do teclado. C. Esta afirmação é verdadeira. Tanto o painel de controle, com opções como tela ou som, quanto o aplicativo Configurações, nas seções Sistema, Tela e Sistema, Som, permitem ao usuário ajustar essas configurações. D. O Windows possui um sistema robusto de controle de contas de usuário, UAC, User Account Control, que permite criar, gerenciar permissões e controlar o acesso a recursos do sistema. Isso é acessível tanto pelo painel de controle quanto pela ferramenta Configurações. O Windows possui funcionalidades internas para configurar a data e hora do sistema, que podem ser acessadas pelo painel de controle, data e hora, ou pelas configurações, hora e idioma.
15. Sobre os tipos de contas de usuário no Windows, assinale a opção correta. A. Somente o usuário administrador pode acessar a internet. B. A conta convidado possui todos os privilégios do sistema. C. A conta de usuário padrão pode instalar e remover programas do sistema. D. O Windows não permite criar múltiplas contas de usuário. E. A conta de administrador possui acesso completo às funções do sistema. A. Qualquer tipo de conta de usuário, administrador, padrão, convidado, pode acessar a internet, desde que o computador esteja conectado e configurado para tal. O acesso à internet não é restrição por tipo de conta. B. A conta convidado, quando habilitada, possui privilégios muito limitados, sendo utilizada para acesso temporário e restrito, sem permissão para instalar programas, alterar configurações críticas do sistema, etc. C. A conta de usuário padrão tem permissões restritas e, geralmente, não pode instalar ou remover programas que afetem outros usuários ou modifiquem arquivos do sistema sem a intervenção de uma conta de administrador, solicitando a senha do administrador. D. O Windows é um sistema operacional multiusuário e permite a criação de diversas contas de usuário, cada uma com suas configurações, arquivos e permissões. E. A conta de administrador tem o mais alto nível de privilégios no sistema Windows, permitindo realizar quaisquer alterações, instalar, remover software, gerenciar outras contas, acessar todos os arquivos e executar todas as funções do sistema. 16. Acerca do gerenciador de tarefas no Windows, assinale a opção correta. A. Só é possível acessá-lo por meio do botão de desligar. B. Ele permite visualizar o consumo de CPU, memória e aplicativos em execução. C. O gerenciador de tarefas não pode encerrar programas travados. D. Essa ferramenta é usada exclusivamente para alterar a resolução de tela. E. Só está disponível na versão Windows XP. A. O gerenciador de tarefas pode ser acessado de várias maneiras, como Ctrl mais Shift mais ESC, Ctrl mais Alt mais Del, e depois selecionando Gerenciador de tarefas, ou clicando com o botão direito na barra de tarefas. B. Esta é uma das principais funcionalidades do gerenciador de tarefas. Ele fornece informações detalhadas sobre o desempenho do sistema e o uso de recursos pelos processos e aplicativos. C. Pelo contrário, uma de suas funções mais comuns é justamente encerrar programas que não estão respondendo, travados. D. O gerenciador de tarefas não tem função de alterar a resolução de tela. Isso é feito nas configurações de exibição. E. O gerenciador de tarefas é uma ferramenta presente em praticamente todas as versões modernas do Windows, do XP ao Windows 11. 17. Acerca dos atalhos de teclado utilizados no ambiente Windows, assinale a alternativa correta. A. O atalho Ctrl mais V é usado para desfazer uma ação. B. A combinação Alt mais Tab alterna entre as guias de um navegador. C. A tecla Print Screen serve para copiar arquivos. D. O atalho Windows mais D exibe a área de trabalho. E. Ctrl mais C fecha imediatamente todos os aplicativos em execução. A. Ctrl mais V é usado para colar, paste. O atalho para desfazer, undo, é Ctrl mais ZB. Alt mais Tab é usado para alternar entre janelas de aplicativos abertos, programas. Para alternar entre as guias de um navegador, geralmente se usa Ctrl mais Tab. C. A tecla Print Screen, ou PRTSC, é usada para capturar a tela, tirar um print da tela e copiá-lo para a área de transferência. Para copiar arquivos, usa-se Ctrl mais C. D. Este atalho é muito útil para minimizar rapidamente todas as janelas abertas e exibir a área de trabalho. Pressioná-lo novamente restaura as janelas. E. Ctrl mais C é usado para copiar. Para fechar a janela ativa de um aplicativo, o atalho comum é Alt mais F4. 18. Considerando os atalhos de teclado utilizados na área de trabalho do Windows, assinale a opção correta. A.
Ctrl mais X serve para duplicar arquivos selecionados. B. Ctrl mais Z desfaz a última ação realizada. C. Windows mais L serve para desligar o computador. D. Ctrl mais Alt mais Del reinicia automaticamente o sistema. E. Ctrl mais Shift mais ESC exibe a tela de login do Windows. A. Ctrl mais X serve para recortar arquivos, ou seja, movê-los da localização original para a área de transferência com a intenção de colá-los em outro lugar, removendo-os da origem. Para duplicar, utiliza-se Ctrl mais C, copiar, e Ctrl mais V, colar. B. Este é o atalho universal para desfazer a última ação em quase todos os programas e no próprio Windows, como desfazer a exclusão de um arquivo na área de trabalho ou no explorador de arquivos. C. Windows mais L serve para bloquear o computador, exibindo a tela de login, bloqueio. D. Ctrl mais Alt mais Del abre a tela de opções de segurança do Windows, onde o usuário pode escolher entre bloquear, trocar de usuário, sair, alterar senha ou abrir o gerenciador de tarefas, além das opções de desligar, reiniciar. Não reinicia automaticamente. E. Ctrl mais Shift mais ESC é o atalho direto para abrir o gerenciador de tarefas. 19. Acerca dos recursos de segurança e atualizações no sistema operacional Windows, assinale a alternativa correta. A. O Windows Update atualiza apenas os aplicativos da Microsoft Office. B. O controle de conta de usuário, UAC, é desnecessário e desativado por padrão. C. O Windows Defender é uma ferramenta nativa de proteção contra ameaças digitais. D. O firewall do Windows impede qualquer tipo de conexão de rede. E. As atualizações de segurança só podem ser feitas manualmente. A. O Windows Update é responsável por atualizar o próprio sistema operacional Windows, drivers, patches de segurança e outros componentes e aplicativos da Microsoft, não apenas o Office. B. O controle de conta de usuário, UAC, é uma funcionalidade de segurança importante que solicita permissão do usuário para que programas façam alterações significativas no sistema. Ele vem ativado por padrão nas versões modernas do Windows. C. O Windows Defender, atualmente mais conhecido como Microsoft Defender Antivírus, é o software antivírus e anti-malware integrado ao sistema operacional Windows, oferecendo proteção em tempo real. D. O firewall do Windows controla o tráfego de rede, permitindo ou bloqueando conexões com base em regras pré-definidas ou personalizadas, mas não impede qualquer tipo de conexão. Seu objetivo é proteger o sistema, não isolá-lo completamente. As atualizações de segurança do Windows são, por padrão, realizadas de forma automática pelo Windows Update, embora o usuário também possa verificar e instalá-las manualmente. 20. No que se refere à identificação de arquivos e seus formatos, assinale a opção correta. A. Um arquivo com a extensão MP4 é, em geral, associado a editores de texto. B. Arquivos com a extensão .exe são usados apenas para imagens vetoriais. C. Arquivos com a extensão zip são usados para compactação de dados. D. A extensão docx é utilizada para armazenar planilhas de cálculo. E. Arquivos do tipo PDF não podem ser abertos no navegador de internet. A extensão MP4 é amplamente utilizada para arquivos de vídeo. Editores de texto lidam com extensões como doc, docx, txt, etc. B. A extensão exe é associada a arquivos executáveis no sistema operacional Windows, programas. Imagens vetoriais usam extensões como SVG, AI, IPS, C. O formato zip é um dos mais comuns para comprimir um ou mais arquivos ou pastas em um único arquivo, reduzindo seu tamanho e facilitando o transporte ou armazenamento. D. A extensão docx é utilizada para documentos de texto criados no Microsoft Word. Planilhas de cálculo, como as do Microsoft Excel, usam a extensão XLSX.
A maioria dos navegadores de internet modernos possui um visualizador de PDF integrado, permitindo que esses arquivos sejam abertos diretamente na janela do navegador sem a necessidade de um programa externo. 21. Acerca das operações de exclusão e da funcionalidade da lixeira no Windows, assinale a alternativa correta. A. A lixeira exclui automaticamente todos os arquivos ao serem movidos para ela. B. Arquivos excluídos com a tecla Delete não podem ser recuperados. C. O comando Shift mais Delete envia o arquivo para a lixeira do sistema. D. A restauração de arquivos da lixeira pode ser feita diretamente pelo menu de contexto. E. O conteúdo da lixeira é apagado automaticamente e de forma irreversível sempre que o computador é desligado. A. Quando os arquivos são movidos para a lixeira, eles não são excluídos automaticamente. Eles permanecem lá até que o usuário esvazie a lixeira manualmente ou até que as configurações de armazenamento, como o sensor de armazenamento, os removam após um período. B. Arquivos excluídos apenas com a tecla Delete, sem Shift, são movidos para a lixeira e, portanto, podem ser recuperados a partir dela. Eles só se tornam mais difíceis de recuperar após a lixeira ser esvaziada ou se forem excluídos com Shift mais Delete. C. O comando Shift mais Delete tem a função de excluir o arquivo permanentemente, sem enviá-lo para a lixeira. D. Sim, para restaurar um arquivo da lixeira, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo na lixeira e selecionar a opção Restaurar ou Restore. E. O conteúdo da lixeira não é apagado automaticamente nem de forma irreversível apenas pelo desligamento do computador. Os arquivos permanecem na lixeira até que o usuário a esvazie ou até que configurações específicas de limpeza de disco, como o sensor de armazenamento, sejam ativadas. 22. Com relação à visualização de arquivos ocultos e de sistema no Windows, assinale a opção correta. A. Todos os arquivos ocultos são automaticamente exibidos no Windows. B. Arquivos de sistema podem ser apagados livremente, pois são de uso temporário. C. A visualização de arquivos ocultos depende do tipo de licença do sistema. D. O menu Exibir do explorador de arquivos permite ativar a exibição de arquivos ocultos. E. Não é possível identificar visualmente se um arquivo está oculto. A. Por padrão, os arquivos ocultos não são exibidos automaticamente no explorador de arquivos do Windows. O usuário precisa habilitar essa opção. B. Arquivos de sistema são críticos para o funcionamento do Windows e apagá-los livremente pode causar instabilidade ou até mesmo impedir o sistema de iniciar. Eles não são de uso temporário. C. A capacidade de visualizar arquivos ocultos é uma funcionalidade padrão do sistema operacional Windows e não tem relação com o tipo ou status da licença, Home, Pro, etc. D. No explorador de arquivos do Windows, há uma guia ou menu, Exibir, ou View. Dentro dele, existe uma opção para marcar ou desmarcar a exibição de itens ocultos, permitindo que o usuário veja ou esconda esses arquivos e pastas. Quando a exibição de arquivos ocultos está ativada, esses arquivos e pastas são geralmente mostrados com um ícone ou texto mais translúcido, claro, permitindo sua identificação visual como ocultos. 23. Ao acessar a janela de propriedades de um arquivo no Windows, é possível realizar algumas ações. Assinale a alternativa correta. A. A janela de propriedades exibe exclusivamente o conteúdo do arquivo. B. A opção de somente leitura impede que o arquivo seja aberto. C. As propriedades permitem alterar o nome da pasta raiz do sistema. D. A guia geral mostra informações como tipo, tamanho, local e data de modificação. Não é possível acessar as propriedades por atalho de teclado. A janela de propriedades exibe metadados, informações sobre o arquivo, como tipo, tamanho, datas, atributos, e não o conteúdo do arquivo em si. O conteúdo é visto ao abrir o arquivo com o programa associado. B.
A opção somente leitura impede que o arquivo seja modificado ou salvo, mas não impede que ele seja aberto e visualizado. C. As propriedades são para arquivos e pastas individuais. Alterar o nome de pastas raiz do sistema, como C2. Windows ou C2. Program Files, é uma operação altamente restrita e não é feita através da janela de propriedades de um arquivo. D. A guia geral é a primeira aba que aparece na janela de propriedades de um arquivo ou pasta e é onde se encontram essas informações básicas e essenciais sobre o item. É possível acessar a janela de propriedades de um arquivo ou pasta selecionando-o e pressionando as teclas Alt mais Enter. 24. A respeito da busca por arquivos no explorador de arquivos do Windows, assinale a alternativa correta. A. A ferramenta de pesquisa local não pode localizar arquivos por extensão. B. Utilizar *.jpg na pesquisa retorna arquivos de imagem da pasta atual e de suas subpastas por padrão. C. Não é possível realizar buscas com caracteres coringas no Windows. D. A pesquisa por nome de arquivos diferencia letras maiúsculas e minúsculas. E. O explorador não possui campo de pesquisa embutido na interface. A. É possível e muito comum pesquisar arquivos por sua extensão. Exemplo: *.txt, documento.pdf. B. Esta é a descrição precisa do comportamento padrão da pesquisa no explorador de arquivos do Windows. O caractere coringa asterisco é usado para representar qualquer sequência de caracteres, e a pesquisa inclui automaticamente as subpastas da localização atual. C. O Windows suporta o uso de caracteres coringas, como asterisco e ponto de interrogação, em suas buscas para refinar os resultados. D. A pesquisa de arquivos no Windows, baseada no sistema de arquivos NTFS, é, por padrão, insensível a maiúsculas e minúsculas. O explorador de arquivos possui um campo de pesquisa proeminente, geralmente localizado na parte superior direita da janela, para facilitar a busca por arquivos e pastas. 25. Acerca dos tipos de backup utilizados na proteção de dados, assinale a opção correta. A. O backup diferencial copia apenas os dados alterados desde o último backup incremental. B. O backup espelho permite recuperar versões antigas de arquivos modificados. C. O backup completo realiza cópia somente dos arquivos que sofreram alteração recente. D. O backup incremental é aquele que copia apenas os arquivos modificados desde o último backup, completo ou incremental. E. O backup contínuo é aquele que depende exclusivamente de execução manual do usuário. A. O backup diferencial copia os dados alterados desde o último backup completo, e não incremental. B. Um backup espelho, mirror backup, cria uma cópia exata dos dados de origem. Se um arquivo é modificado ou excluído na origem, essa alteração é replicada no backup espelho na próxima sincronização. Ele geralmente não preserva versões antigas de arquivos. C. O backup completo realiza cópias de todos os dados selecionados, independentemente de terem sido alterados ou não. D. Esta é a definição exata de um backup incremental. Ele copia somente os dados que foram alterados ou criados desde o último backup de qualquer tipo, seja um backup completo ou um incremental anterior. O backup contínuo, ou Continuous Data Protection, CDP, é um sistema que automatiza o processo de backup, copiando as alterações nos dados de forma contínua ou em intervalos muito curtos, sem a necessidade de intervenção manual constante. 26. No que se refere aos locais de armazenamento de backups, assinale a alternativa correta. A. Backups armazenados apenas em servidores locais estão totalmente protegidos contra falhas físicas ou desastres naturais. B. Dispositivos USB são imunes a danos físicos e, por isso, são os mais seguros para backup definitivo. C. O armazenamento em nuvem permite acessar os dados de backup remotamente e geralmente oferece redundância. D. O uso de NAS, armazenamento em rede, está restrito ao ambiente doméstico e não é recomendado para empresas.
Manter todos os backups no mesmo disco rígido do computador é considerado prática recomendada pela norma ISO, ISC 27001. Servidores locais são vulneráveis a falhas físicas do hardware, desastres naturais, incêndios, inundações, ou mesmo roubo no local. Para proteção total, é essencial ter cópias de backup em locais remotos, fora do local. Dispositivos USB, pendrives, HDS externos, são suscetíveis a danos físicos, quedas, quebras, perda, corrupção de dados e degradação ao longo do tempo. Não são considerados os mais seguros ou ideais para backup definitivo de dados críticos. Um dos principais benefícios do backup em nuvem é a capacidade de acessar os dados de qualquer lugar com conexão à internet. Além disso, os provedores de serviços de nuvem implementam alta redundância, armazenando os dados em múltiplos servidores e, muitas vezes, em diferentes data centers, para garantir a disponibilidade e a durabilidade dos dados. NAS, Network Attached Storage, é amplamente utilizado em ambientes corporativos de pequeno a grande porte para armazenamento centralizado, compartilhamento de arquivos e soluções de backup, oferecendo boa escalabilidade e resiliência. Manter backups no mesmo disco rígido que os dados originais é uma prática altamente desaconselhada, pois uma falha no disco, um ataque de ransomware ou um desastre no computador resultaria na perda de dados originais e dos backups. Normas de segurança como a ISO, ISC 27001 exigem estratégias de backup robustas, que incluem a separação física e lógica dos backups. 27. Com relação aos métodos de backup, sua periodicidade e controle, assinale a opção correta. Backups automáticos são menos eficientes do que os manuais, pois não podem ser programados com lógica personalizada. Backups agendados podem ser configurados para ocorrerem diariamente, semanalmente ou em outros intervalos definidos. A criação de imagens do sistema é recomendada apenas para arquivos de mídia, como vídeos e imagens. O backup manual exige menos atenção do usuário e apresenta menor risco de perda de dados. O backup em tempo real realiza cópias apenas ao final de cada jornada de trabalho do usuário. Backups automáticos são, na verdade, mais eficientes pois eliminam a necessidade de intervenção humana e podem ser altamente personalizáveis com scripts e lógicas complexas de agendamento e seleção de arquivos. Esta é a principal característica dos backups agendados. O usuário ou administrador pode definir a frequência exata, diária, semanal, mensal, em dias e horários específicos, com que as cópias de segurança serão realizadas automaticamente. A criação de imagens do sistema, ou backup de imagem, é uma cópia completa de todo o sistema operacional, programas instalados, configurações e arquivos. É recomendada para recuperação de desastres, permitindo restaurar o sistema inteiro a um estado anterior, e não apenas para arquivos de mídia. O backup manual exige mais atenção do usuário, lembrar de fazê-lo, escolher os arquivos corretos, etc., e, por isso, apresenta maior risco de falhas ou esquecimento que podem levar à perda de dados. O backup em tempo real, também conhecido como Continuous Data Protection, CDP, significa que as cópias ou sincronizações de dados ocorrem continuamente ou em intervalos muito curtos, minutos, segundos, à medida que as alterações são feitas, e não apenas ao final da jornada. 28. A respeito dos softwares utilizados para a realização de backup de arquivos, assinale a alternativa correta. O Windows não oferece nenhuma ferramenta nativa para a criação de backup. O Cobian Backup, software gratuito, é um exemplo de ferramenta que realiza backup automatizado e agendado. O recurso histórico de arquivos está presente apenas no sistema Windows XP. O OneDrive não pode ser utilizado como solução de backup em nuvem. O backup por imagem do sistema não inclui programas instalados, apenas arquivos de usuário.
O Windows oferece diversas ferramentas nativas de backup, como o histórico de arquivos, para arquivos pessoais, e a criação de imagem do sistema, para o sistema operacional completo. B. O Cobian Backup é um popular software de backup gratuito que permite a configuração de tarefas de backup automatizadas e agendadas, com suporte a diferentes tipos de backup, completo, incremental, diferencial. C. O recurso histórico de arquivos foi introduzido no Windows 8 e continua presente nas versões posteriores, o Windows 10 e o Windows 11. D. O OneDrive é o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft e é amplamente utilizado como uma solução de backup em nuvem, permitindo que os usuários salvem e sincronizem seus arquivos de forma online. E. Um backup por imagem do sistema é uma cópia exata do disco rígido ou partição do sistema, incluindo o sistema operacional, todos os programas instalados, configurações, drivers e arquivos de usuário. 29. Acerca das boas práticas no uso e gestão de backups, assinale a alternativa correta. A. A regra 3.2.1 recomenda manter 3 cópias de dados, armazenadas em 2 tipos de mídia diferentes e uma delas em local externo. B. A criptografia de arquivos de backup não é recomendada, pois pode dificultar o acesso em caso de perda de senha. C. A restauração de arquivos de backup é opcional e não precisa ser testada regularmente. D. Backups com nomes genéricos e datas abreviadas são preferíveis por serem mais fáceis de localizar. E. O backup é uma prática voltada exclusivamente para arquivos de texto e documentos administrativos. A. Esta é a descrição correta da regra 3.2.1, que é uma boa prática amplamente aceita para garantir a segurança e a disponibilidade dos dados. Você tem 3 cópias no total, a original mais 2 backups, em 2 mídias diferentes, exemplo, disco rígido e fita, ou SSD e nuvem, e 1 cópia fora do local, para proteção contra desastres no local principal. B. A criptografia é altamente recomendada para arquivos de backup, especialmente se contiverem dados sensíveis. Embora a perda de senha seja um risco, a segurança dos dados supera esse inconveniente potencial, que pode ser mitigado com boas práticas de gestão de senhas e chaves de recuperação. C. A restauração de arquivos de backup é essencial e precisa ser testada regularmente. De que adianta ter um backup se você não consegue restaurar os dados quando precisa? Testar a restauração garante que o processo funciona e que os dados estão íntegros. D. Pelo contrário, nomes genéricos e datas abreviadas dificultam a localização e identificação do conteúdo do backup. É preferível usar nomes descritivos e formatos de data claros, exemplo, AMMDD, para facilitar a gestão e a recuperação. O backup é uma prática fundamental para todos os tipos de dados, incluindo bancos de dados, sistemas operacionais, aplicações, arquivos multimídia, configurações de sistema, etc. Não se limita apenas a arquivos de texto ou documentos administrativos. 30. A respeito das funções da placa-mãe e seus componentes, assinale a alternativa correta. A. O chipset presente na placa-mãe atua no controle e gerenciamento do fluxo de dados entre os dispositivos do sistema. B. O slot PCI Express da placa-mãe é usado apenas para a instalação de memórias RAM. C. A placa-mãe é responsável exclusivamente por alimentar eletricamente os demais componentes do computador. D. O soquete da placa-mãe é usado para conectar diretamente unidades de armazenamento como HDs e SSDs. A placa-mãe armazena permanentemente o sistema operacional, garantindo sua inicialização sem disco rígido. O chipset é um conjunto de circuitos integrados que funciona como o coração da placa-mãe, gerenciando a comunicação entre o processador, a memória RAM, as placas de expansão, como placas de vídeo, os dispositivos de armazenamento e os periféricos. B. Os slots PCI Express, PCIe, são usados principalmente para placas de expansão, como placas de vídeo, placas de rede, placas de som e SSDs NVMe. As memórias RAM são instaladas em slots específicos chamados DIMM, Dual Inline Memory Module.
C. A placa-mãe distribui a energia elétrica para os componentes, mas a fonte de alimentação, Power Supply Unit, PSU, é a responsável por converter e fornecer a energia necessária para todo o computador. A placa-mãe atua como um centro de distribuição e conexão para essa energia. B. O soquete da placa-mãe é o local onde o processador, CPU, é encaixado. As unidades de armazenamento, HDS e SSDs, são conectadas a portas SATA ou slots M2, que são controlados pelo chipset da placa-mãe. O sistema operacional, SO, é armazenado permanentemente no disco rígido, HDD, ou unidade de estado sólido, SSD. A placa-mãe contém o BIOS, UF, firmware de interface de firmware extensível unificado, que é um software de baixo nível responsável por inicializar o hardware e carregar o SOA do dispositivo de armazenamento, mas não armazena o SOA em si. 31. Com relação às memórias de um computador, assinale a opção correta. A. A memória cache está mais próxima do processador e é usada para acelerar o acesso a dados frequentemente utilizados. B. A memória cache é mais lenta que a RAM e se localiza geralmente no disco rígido. C. A memória ROM é volátil e usada para carregar programas em execução. D. A memória RAM é permanente e mantém os dados armazenados mesmo após o desligamento do computador. A memória RAM é responsável por armazenar o sistema operacional de forma definitiva. A memória cache é uma memória muito rápida e pequena, localizada muito próxima ao processador, geralmente dentro do próprio processador ou em um chip adjacente. Ela armazena dados e instruções que o processador provavelmente precisará em breve, reduzindo o tempo de acesso à memória RAM, que é mais lenta. B. A memória cache é muito mais rápida que a RAM. Ela não se localiza no disco rígido. O disco rígido é uma forma de armazenamento secundário, muito mais lento que qualquer tipo de memória principal ou cache. C. A memória ROM, Read Only Memory, é não volátil, o que significa que seus dados são mantidos mesmo sem energia. Ela é usada para armazenar o BIOS, UF e outros firmwares que inicializam o hardware do computador, e não para carregar programas em execução. Essa é a função da RAM. D. A memória RAM, Random Access Memory, é volátil. Isso significa que ela perde todo o seu conteúdo assim que o computador é desligado ou reiniciado. A memória RAM armazena o sistema operacional e os programas temporariamente enquanto estão em execução. O sistema operacional é armazenado de forma definitiva em um dispositivo de armazenamento não volátil, como um disco rígido, HDD, ou uma unidade de estado sólido, SSD. 32. Acerca das características do processador, CPU, assinale a alternativa correta. A CPU é composta unicamente por núcleos de processamento, não possuindo unidades de controle ou lógica. B. O clock de um processador representa a quantidade de memória que ele pode acessar diretamente. C. Os registradores da CPU são áreas externas onde os arquivos do usuário são temporariamente armazenados. D. Quanto maior o número de núcleos, cores, em uma CPU, maior a sua capacidade de executar tarefas simultâneas. A CPU é instalada diretamente no disco rígido, pois depende do armazenamento magnético para funcionar. A CPU é uma unidade complexa que, além dos núcleos de processamento, que executam as instruções, possui outras unidades essenciais como a unidade de controle, UC, que coordena as operações, e a unidade lógica e aritmética, ULA, que realiza cálculos e operações lógicas. B. O clock de um processador, medido em Hz, por exemplo, GHz, representa a sua velocidade de operação, ou seja, o número de ciclos que ele pode realizar por segundo. Ele determina a rapidez com que o processador pode executar instruções. A quantidade de memória que ele pode acessar é limitada pelo barramento de memória e pelo controlador de memória, não diretamente pelo clock. C. Os registradores são pequenas e extremamente rápidas áreas de armazenamento internas à própria CPU.
Eles são usados para armazenar temporariamente dados e instruções que estão sendo processados no momento, para acesso imediato pelo processador. Os arquivos do usuário são armazenados em memória RAM, temporariamente, e em dispositivos de armazenamento, permanentemente. D. Cada núcleo de uma CPU é capaz de executar um conjunto de instruções independentemente. Ter mais núcleos permite que o processador execute múltiplas tarefas, ou diferentes partes de uma mesma tarefa, se o software for otimizado, em paralelo, melhorando o desempenho em cenários de multitarefas e aplicações que se beneficiam de processamento paralelo. A CPU é instalada em um soquete específico na placa-mãe. Ela não é instalada no disco rígido. Embora o sistema operacional e os programas estejam no disco rígido, a CPU não depende do armazenamento magnético para seu funcionamento direto, mas sim da memória RAM e do chipset da placa-mãe para acessar os dados necessários. 33. No que se refere aos dispositivos de armazenamento, assinale a alternativa correta. A. O HD, disco rígido, utiliza a tecnologia de estado sólido, o que o torna mais rápido que o SSD. B. O SSD é mais lento, porém possui maior capacidade de armazenamento do que o HD tradicional. C. O SSD é mais resistente a impactos físicos do que o HD, pois não possui partes móveis. D. HDS são indicados exclusivamente para uso em servidores, enquanto SSDs são usados apenas em dispositivos móveis. A tecnologia NVMe é utilizada em HDS para aumentar sua velocidade de rotação. O HD, Hard Disk Drive, utiliza tecnologia de armazenamento magnético com discos giratórios e cabeças de leitura, gravação móveis. Já o SSD, Solid State Drive, utiliza tecnologia de estado sólido, memória flash. Por não ter partes móveis, o SSD é significativamente mais rápido que o HD. B. O SSD é muito mais rápido que o HD tradicional. Em termos de capacidade, HDS ainda oferecem maior capacidade de armazenamento por um custo menor, especialmente para grandes volumes de dados. No entanto, a capacidade dos SSDs tem aumentado consideravelmente e seus preços diminuído. C. Esta é uma das principais vantagens do SSD sobre o HD. Como o SSD não tem discos giratórios, cabeças de leitura, gravação ou outras partes mecânicas, ele é muito mais resistente a choques, quedas e vibrações, o que o torna ideal para notebooks e dispositivos portáteis. D. HDs ainda são amplamente utilizados em computadores desktop e servidores, especialmente para armazenamento de grandes volumes de dados onde o custo por gigabyte é um fator importante. SSDs são usados em uma vasta gama de dispositivos, incluindo desktops, notebooks, servidores, videogames e dispositivos móveis, devido à sua velocidade e durabilidade. NVMe, Non-Volatile Memory Express, é uma interface de comunicação projetada especificamente para trabalhar com SSDs baseados em memória flash, utilizando o barramento PCI Express. Ela permite que os SSDs alcancem velocidades muito maiores do que as interfaces SATA tradicionais. A velocidade de rotação é uma característica dos HDs, e NVMe não se aplica a eles. 34. Acerca da interação entre os componentes de hardware, assinale a opção correta. A CPU depende da placa de vídeo para executar qualquer tipo de cálculo lógico ou aritmético. B. O sistema operacional é executado diretamente pela placa-mãe, sem necessidade de processador. C. A memória RAM realiza o armazenamento de dados permanentes, como arquivos do usuário. D. A placa-mãe interliga a CPU, a memória, os dispositivos de armazenamento e os periféricos. O disco rígido realiza o papel de memória temporária durante a execução de programas. A CPU, Unidade Central de Processamento, possui uma unidade lógica e aritmética, ULA, própria que é responsável por todos os cálculos lógicos e aritméticos. A placa de vídeo, GPU, é especializada em processamento gráfico, mas a CPU não depende dela para seus cálculos básicos. B.
O sistema operacional é executado pelo processador, CPU. A placa-mãe fornece as conexões e o ambiente para que a CPU, memória e outros componentes funcionem, mas ela própria não executa o sistema operacional. A memória RAM, Random Access Memory, é uma memória volátil e de acesso temporário. Ela armazena dados e programas que estão sendo utilizados no momento, mas perde seu conteúdo quando o computador é desligado. O armazenamento de dados permanentes, como arquivos do usuário, é feito em dispositivos de armazenamento secundário, HD, SSD. A placa-mãe é o principal circuito impresso do computador. Ela atua como a espinha dorsal, que conecta e permite a comunicação entre todos os componentes essenciais do sistema: o processador, CPU, a memória RAM, os dispositivos de armazenamento, HD, SSD, as placas de expansão, placa de vídeo, rede, e os periféricos, teclado, mouse, impressora. O disco rígido, ou SSD, é um dispositivo de armazenamento permanente, não volátil. A memória temporária principal para a execução de programas é a memória RAM. O disco rígido é usado para carregar o sistema operacional e os programas para RAM, e para armazenar dados de forma duradoura. Em alguns casos, pode ser usado como memória virtual, swap file, mas essa é uma função auxiliar e muito mais lenta do que a RAM. 35. A respeito dos periféricos de um sistema de computação, assinale a alternativa correta. A. O scanner é um periférico de saída, pois envia a imagem escaneada para a tela do monitor. B. O teclado é considerado um periférico de entrada, pois transmite dados do usuário para o computador. C. A impressora multifuncional realiza apenas funções de entrada, pois recebe ordens do computador. D. As caixas de som são classificadas como periféricos de entrada, pois captam os sinais de áudio do ambiente. O monitor com tela sensível ao toque é considerado exclusivamente um dispositivo de saída. A. O scanner é um periférico de entrada. Ele capta uma imagem física, documento, foto, e a converte em dados digitais que são enviados para o computador. A tela do monitor, sim, é um periférico de saída. B. O teclado é o exemplo clássico de periférico de entrada, permitindo que o usuário digite texto, comandos e dados para serem processados pelo computador. C. Uma impressora multifuncional é um periférico de entrada e saída. Ela funciona como um periférico de saída ao imprimir documentos e como um periférico de entrada ao escanear ou copiar documentos. D. As caixas de som são periféricos de saída. Elas recebem sinais de áudio do computador e os convertem em som audível. O periférico que capta sinais de áudio do ambiente é o microfone, que é um periférico de entrada. Um monitor com tela sensível ao toque, touchscreen, é um dispositivo de entrada e saída. Ele é um dispositivo de saída por exibir informações visuais e um dispositivo de entrada por permitir que o usuário interaja com o computador através do toque na tela. 36. Com relação aos dispositivos de armazenamento de dados, assinale a alternativa correta. A. O SSD é um periférico de entrada, usado principalmente para transmitir dados para a CPU. B. O HD externo é considerado periférico de saída, pois grava informações processadas pela CPU. C. O pendrive é um exemplo de periférico de entrada, saída, pois permite ler e gravar dados. D. Os discos ópticos, CD, DVD, não são considerados periféricos, pois não se conectam diretamente à placa-mãe. Os cartões de memória são usados apenas para leitura e, por isso, são periféricos de entrada. O SSD, Solid State Drive, é um dispositivo de armazenamento, e, mais especificamente, é considerado um dispositivo de entrada, saída, ES. Ele não é um periférico de entrada no sentido de capturar dados de um usuário, como um teclado, mas sim um local onde dados são lidos e gravados. A transmissão de dados para a CPU é uma das suas funções, mas ele também recebe dados da CPU para armazenamento. B. O HD externo é um dispositivo de armazenamento, e, assim como o SSD,
é considerado um dispositivo de entrada, saída, ES. Ele permite tanto a gravação, saída de dados da CPU para o HD, quanto a leitura, entrada de dados do HD para a CPU. C. O pendrive, ou unidade flash USB, é um dispositivo de armazenamento portátil que pode tanto receber dados do computador, gravar, quanto fornecer dados ao computador, ler. Portanto, ele atua como um periférico de entrada, saída. D. As unidades de leitura, gravação de discos ópticos, gravadores de CD, DVD, Blu-ray, são periféricos. Eles se conectam diretamente à placa-mãe, geralmente via SATA, e são dispositivos de entrada, saída. Os discos em si, CD, DVD, são a mídia de armazenamento. Os cartões de memória, SD, microSD, etc., são dispositivos de armazenamento e também de entrada, saída. Eles permitem tanto a leitura de dados, entrada, quanto a gravação de dados, saída. 37. No que diz respeito às conexões entre periféricos e o computador, assinale a alternativa correta. A. A interface HDMI é usada para conectar dispositivos de entrada, como mouse e teclado. B. Os dispositivos conectados por porta USB não são considerados periféricos, mas sim módulos internos. C. Dispositivos plug and play exigem reinicialização do computador após a instalação. D. A conexão Bluetooth permite a comunicação sem fio entre o computador e periféricos como caixas de som e mouses. O padrão VGA é usado para áudio e vídeo em alta definição, substituindo o HDMI. A interface HDMI, High Definition Multimedia Interface, é usada principalmente para transmitir áudio e vídeo digital em alta definição entre o computador, ou outro dispositivo de vídeo, e monitores, TVs ou projetores. Mouse e teclado são geralmente conectados via USB ou Bluetooth. B. Os dispositivos conectados por porta USB, Universal Serial Bus, são, na grande maioria, periféricos. O USB é uma interface padrão para conectar uma ampla gama de dispositivos externos ao computador, como teclados, mouses, impressoras, pendrives, câmeras, etc. Módulos internos são componentes instalados dentro do gabinete do computador, como placas de vídeo ou módulos de memória RAM. C. A principal característica dos dispositivos plug and play, conectar e usar, é justamente que eles não exigem reinicialização do computador após a instalação. O sistema operacional os reconhece e configura automaticamente ao serem conectados, permitindo o uso imediato. D. O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance amplamente utilizada para conectar diversos periféricos, como fones de ouvido, caixas de som, mouses, teclados e smartphones, ao computador. O padrão VGA, Video Graphics Array, é uma interface analógica mais antiga usada exclusivamente para vídeo e não oferece áudio. Ele foi amplamente substituído por interfaces digitais como DVI, HDMI e DisplayPort, que oferecem áudio e vídeo em alta definição e qualidade superior. O HDMI não é substituído pelo VGA, mas sim o contrário. 38. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um dispositivo classificado como periférico de entrada e saída. A. Impressora jato de tinta. B. Mouse óptico. C. Scanner de mesa. D. Monitor de vídeo. E. Tela touchscreen, sensível ao toque. A. Impressora jato de tinta. É um periférico de saída, pois sua função principal é produzir uma cópia física, impressa, de dados digitais. B. Mouse óptico. É um periférico de entrada, pois sua função é transmitir movimentos e cliques do usuário para o computador. C. Scanner de mesa. É um periférico de entrada, pois sua função é digitalizar imagens ou documentos físicos e enviá-los para o computador. D. Monitor de vídeo. É um periférico de saída, pois sua função é exibir informações visuais do computador para o usuário. E. Tela touchscreen, sensível ao toque, é um periférico de entrada e saída. Ele funciona como um monitor, saída,
para exibir informações e, ao mesmo tempo, permite a interação do usuário através do toque. Entrada. 39. Com base na classificação dos periféricos, assinale a alternativa incorreta. A. O mouse é um periférico de entrada, pois envia sinais de movimento e cliques ao computador. B. A impressora é periférico de saída, pois gera cópias físicas de dados digitais. C. O microfone é um periférico de entrada, pois converte som em sinal digital. D. O monitor é um periférico de entrada, pois exibe informações visuais ao usuário. E. O scanner é periférico de entrada, pois digitaliza documentos físicos. A. O mouse é classicamente um dispositivo de entrada, permitindo ao usuário interagir com a interface gráfica do computador. B. A impressora recebe dados do computador e os transforma em uma saída física, impressão. C. O microfone capta sons, entrada, e os transforma em dados que o computador pode processar. D. O monitor é um periférico de saída. Ele recebe dados do computador e os exibe visualmente para o usuário. Ele não entra com informações no computador, mas sim apresenta. E. O scanner pega informações do mundo físico, documentos, fotos, e as converte em formato digital para o computador. Entrada. 40. Com relação às funcionalidades dos editores de texto, como o Microsoft Word e o Google Docs, assinale a alternativa correta. A. O alinhamento, justificado, distribui o texto igualmente entre as margens esquerda e direita. B. A função de quebra de página serve para dividir o texto em colunas com espaçamento igual. C. O Word e o Docs não permitem inserção de imagens, pois são editores exclusivamente textuais. D. O recurso localizar e substituir só está disponível em editores online, como o Google Docs. E. A inserção de comentários é exclusiva de versões instaladas localmente, como o Word Offline. A. O alinhamento justificado é uma formatação de parágrafo que ajusta o espaçamento entre as palavras e, às vezes, entre as letras, para que as linhas de texto preencham completamente o espaço entre as margens esquerda e direita, exceto a última linha do parágrafo, que pode ficar desalinhada. B. A função de quebra de página serve para forçar o texto seguinte a começar em uma nova página, independentemente de onde o texto anterior terminou na página atual. A divisão do texto em colunas é feita por um recurso de formatação de colunas, não por quebra de página. C. Tanto o Microsoft Word quanto o Google Docs são editores de texto completos que permitem a inserção de diversos elementos não textuais, incluindo imagens, tabelas, gráficos, formas, entre outros. D. O recurso localizar e substituir é uma funcionalidade básica e essencial presente em praticamente todos os editores de texto, tanto online, como o Google Docs, quanto offline, como o Microsoft Word, LibreOffice Writer, etc. E. A inserção de comentários é um recurso colaborativo importante e está disponível em ambos os tipos de editores, sejam eles instalados localmente, como o Word, ou online, como o Google Docs, sendo amplamente utilizada em ambientes de trabalho e estudo para revisões e sugestões. 41. Acerca do uso de editores de texto e planilhas eletrônicas em ambiente de nuvem, assinale a alternativa correta. A. As ferramentas baseadas em nuvem só funcionam quando instaladas no sistema operacional do usuário. B. Aplicativos como Google Docs e Google Planilhas exigem configuração offline para funcionar sem internet. C. O Word Online e Excel Online são exemplos de editores de código aberto que funcionam localmente. D. Documentos criados na nuvem não podem ser compartilhados com outros usuários simultaneamente. E. A colaboração em tempo real não é permitida em planilhas eletrônicas online. A principal característica das ferramentas baseadas em nuvem é que elas funcionam diretamente no navegador web, sem a necessidade de instalação no sistema operacional. Existem, no entanto, aplicativos de desktop que sincronizam com a nuvem, mas a essência do baseado em nuvem é o acesso via web.
B. Embora sejam primariamente ferramentas online, Google Docs e Google Planilhas, e outras suítes de produtividade em nuvem, como as da Microsoft, oferecem a opção de configuração para uso offline. Isso permite que o usuário continue trabalhando nos documentos mesmo sem conexão com a internet, e as alterações são sincronizadas quando a conexão é restabelecida. C. O Word Online e Excel Online são produtos da Microsoft e são proprietários, não de código aberto. Eles são ferramentas baseadas em nuvem que funcionam principalmente online, no navegador, e não são projetados para funcionar localmente de forma autônoma como as versões desktop completas. D. Uma das maiores vantagens das ferramentas em nuvem é a facilidade de compartilhamento e colaboração. Documentos criados na nuvem podem ser facilmente compartilhados com outros usuários, que podem visualizá-los ou editá-los, inclusive simultaneamente. A colaboração em tempo real é uma das funcionalidades mais poderosas das planilhas eletrônicas online, como Google Planilhas e Excel Online. Múltiplos usuários podem editar a mesma planilha ao mesmo tempo, vendo as alterações uns dos outros instantaneamente. 42. No contexto do Microsoft Excel e do Google Planilhas, assinale a alternativa correta. A. A célula A1 é a última linha da primeira coluna da planilha. B. A função igual a S é A1 maior que 10. Sim, não, retorna. Sim, se o valor de A1 for menor que 10. C. A função igual a média, B1, B10, retorna o menor valor entre as células B1 a B10. D. A função igual a SOMA, A1, A5, soma os valores das células de A1 a A5. Fórmulas em planilha só podem conter números fixos, não aceitam referências a células. A célula A1 é a primeira célula da planilha, localizada na interseção da primeira coluna, A, com a primeira linha, 1. B. A função se avalia uma condição. Neste caso, a condição é A1 maior que 10. Se A1 for maior que 10, ela retorna sim. Se A1 não for maior que 10, ou seja, for menor ou igual a 10, ela retorna não. C. A função média retorna a média aritmética, soma dos valores dividida pela quantidade de valores das células no intervalo especificado. A função que retorna o menor valor é mínimo, ou min. D. A função soma, ou sum em inglês, é usada para somar todos os valores dentro de um intervalo de células especificado, que neste caso é de A1 a A5. O poder das planilhas eletrônicas reside justamente na capacidade de usar referências às células em suas fórmulas. Isso permite que os cálculos sejam dinâmicos e se ajustem automaticamente se os valores nas células referenciadas mudarem. Por exemplo, igual a A1 mais B1 é uma fórmula válida que soma os conteúdos das células A1 e B1. 43. Em relação à criação de gráficos e à análise de dados em planilhas eletrônicas, assinale a alternativa correta. A. É possível inserir gráficos em planilhas, mas eles não se atualizam quando os dados mudam. B. A formatação condicional permite alterar automaticamente o conteúdo textual de uma célula. C. As tabelas dinâmicas servem apenas para duplicar dados, sem aplicar filtros ou análises. D. Gráficos de colunas, pizza e linhas são recursos comuns tanto no Excel quanto no Google Planilhas. As planilhas não permitem aplicar filtros em colunas com dados numéricos. Uma das grandes vantagens dos gráficos em planilhas eletrônicas é que eles são dinâmicos. Quando os dados que servem de base para o gráfico são alterados, o gráfico se atualiza automaticamente para refletir essas mudanças. B. A formatação condicional permite alterar automaticamente a aparência visual, formato, de uma célula com base em uma ou mais condições, por exemplo, cor de preenchimento, cor da fonte, estilo da fonte, mas não o conteúdo textual da célula em si. C. As tabelas dinâmicas, pivot tables no Excel, são ferramentas extremamente poderosas para resumir, analisar, explorar e apresentar dados de forma flexível. Elas permitem aplicar filtros, agrupar dados, realizar cálculos, soma, média, contagem, etc.,
e reorganizar a visualização dos dados sem alterar a base de dados original. D. Esses são os tipos de gráficos mais básicos e amplamente utilizados para visualização de dados e estão disponíveis como recursos padrão e fundamentais em praticamente todos os softwares de planilha eletrônica, incluindo Microsoft Excel e Google Planilhas. As planilhas eletrônicas permitem aplicar filtros em colunas de qualquer tipo de dado, incluindo dados numéricos, textuais, datas, etc. Isso é uma funcionalidade essencial para analisar e visualizar subconjuntos de dados. 44. Sobre as diferenças entre as versões instaladas localmente, desktop, e as versões online, nuvem, dos editores de texto e planilhas, assinale a alternativa correta. A versão desktop depende de conexão constante à internet, ao contrário da versão em nuvem. B. A versão online não permite salvar arquivos automaticamente, exigindo comando manual. C. A versão desktop permite o uso mais avançado de recursos e normalmente oferece maior compatibilidade. D. Ambas as versões oferecem exatamente as mesmas funcionalidades, inclusive fórmulas e gráficos. E, apenas na versão online é possível usar atalhos de teclado. A versão desktop, instalada localmente, não depende de conexão constante à internet para funcionar, embora possa se beneficiar de uma conexão para atualizações ou recursos online específicos. A versão em nuvem, por sua vez, requer uma conexão à internet para acesso e funcionalidade plena, embora algumas ofereçam modo offline limitado. B. Uma das vantagens das versões online, em nuvem, é que elas geralmente possuem salvamento automático contínuo, o que significa que as alterações são salvas na nuvem em tempo real, sem a necessidade de um comando manual do usuário. C. As versões desktop, completas, de softwares como Microsoft Word e Excel geralmente oferecem um conjunto de recursos muito mais abrangente, funcionalidades mais avançadas, maior controle sobre formatação e compatibilidade mais robusta com uma variedade maior de formatos e plugins em comparação com suas contrapartes online, que são mais leves e otimizadas para a web. D. Embora as versões online estejam cada vez mais robustas, elas geralmente oferecem um subconjunto das funcionalidades das versões desktop. Recursos muito avançados, fórmulas complexas específicas, macros, VBA, ou algumas opções de gráficos e formatação podem ser limitados ou ausentes nas versões online. Atalhos de teclado são uma parte fundamental e amplamente utilizada em ambas as versões, desktop e online, para aumentar a produtividade. 45. Assinale a alternativa correta com relação à colaboração em ferramentas na nuvem, como Google Docs e Google Planilhas. Os arquivos criados em nuvem só podem ser visualizados pelo autor. B. É possível compartilhar documentos com diferentes permissões, como edição ou apenas visualização. C. As versões na nuvem não mantêm histórico de alterações. D. Não há como adicionar comentários ou sugestões em documentos compartilhados. Ao compartilhar um documento, o outro usuário passa a ser automaticamente o proprietário. Uma das maiores vantagens das ferramentas na nuvem é justamente a capacidade de compartilhar arquivos com outros usuários, permitindo que eles os visualizem, editem ou comentem, dependendo das permissões concedidas. B. Ferramentas como Google Docs e Google Planilhas oferecem controle granular sobre as permissões de compartilhamento. Você pode conceder a outros usuários permissão para visualizar, somente leitura, comentar, visualizar e adicionar comentários, ou editar, visualizar, comentar e fazer alterações diretas. C. As versões na nuvem não mantêm histórico de alterações. Incorreto. Pelo contrário, a maioria das ferramentas na nuvem, incluindo Google Docs e Google Planilhas, possui um robusto histórico de revisões, versões. Isso permite ver todas as alterações feitas no documento, quem as fez e quando, além de possibilitar a restauração de versões anteriores. D. A adição de comentários e sugestões é uma funcionalidade chave para a colaboração em tempo real e revisões em ferramentas na nuvem.
Usuários podem adicionar comentários a partes específicas do texto ou células e até mesmo sugerir edições que o autor original pode aceitar ou rejeitar. O proprietário original do documento permanece o proprietário, a menos que ele explicitamente transfira a propriedade para outro usuário. Ao compartilhar, você está concedendo permissões de acesso, não a propriedade. 46. Com relação ao spyware, assinale a alternativa correta. A. Um spyware coleta informações do usuário sem o seu consentimento. B. O objetivo do spyware é promover melhorias de desempenho no sistema operacional. C. Spyware é um software utilizado apenas para bloqueio de anúncios publicitários. D. Spyware é um recurso legítimo de navegadores modernos para proteger senhas. A presença de um spyware é sempre evidente e detectada facilmente. Esta é a definição fundamental de spyware. Ele é um tipo de software malicioso projetado para se infiltrar em um computador ou dispositivo móvel e coletar secretamente informações sobre o usuário, suas atividades online ou dados pessoais, sem o conhecimento ou consentimento do usuário. B. Pelo contrário, o spyware geralmente consome recursos do sistema, como CPU e memória, o que pode levar a uma degradação do desempenho do sistema operacional. Seu objetivo é a coleta de dados, não a otimização. C. Softwares utilizados para bloqueio de anúncios são adblockers, que têm uma função diferente e geralmente são instalados com o consentimento do usuário. Spyware é projetado para vigilância e coleta de dados. D. Nenhum navegador legítimo inclui spyware como um recurso de proteção de senhas. Ferramentas de gerenciamento de senhas são recursos legítimos, mas funcionam de forma transparente e com o consentimento do usuário. Spyware é uma ameaça à segurança. Uma das características mais perigosas do spyware é que ele é projetado para operar furtivamente. Muitas vezes, ele não exibe sintomas óbvios e pode ser difícil de detectar sem o uso de software antivírus ou anti-spyware especializado. 47. A respeito dos programas maliciosos, ou malware, assinale a alternativa correta. A. Ransomware e Trojan são tipos de malware com finalidades distintas. B. Malware é um termo que se refere exclusivamente a programas espiões. C. Todo malware é um vírus e, portanto, exige um arquivo hospedeiro para funcionar. D. Malware são arquivos que sempre atuam de forma legítima e com permissão do usuário. Malware é um antivírus modificado para funcionar com menor desempenho. A. Ransomware é um tipo de malware que criptografa os arquivos da vítima e exige um resgate, geralmente em criptomoedas, para descriptografá-los. Um cavalo de Troia, Trojan, é um tipo de malware que se disfarça como um software legítimo para enganar os usuários e ser instalado. Uma vez instalado, ele pode abrir backdoors, roubar dados, ou executar outras ações maliciosas sem o conhecimento do usuário. Suas finalidades são, de fato, distintas. B. Malware é um termo abrangente que engloba qualquer software projetado para causar dano, interrupção, roubo ou qualquer ação indesejada. Programas espiões, spyware, são apenas um tipo de malware, mas existem muitos outros, como vírus, worms, ransomware, trojans, adware, etc. C. Embora vírus sejam um tipo de malware, nem todo malware é um vírus. Por exemplo, worms são um tipo de malware que se autorreplica e se espalha por redes sem a necessidade de um arquivo hospedeiro. Ransomware e trojans também não são necessariamente vírus no sentido estrito de dependerem de um hospedeiro para se replicar. D. Malware são, por definição, programas maliciosos que atuam de forma ilegítima e, geralmente, sem a permissão ou conhecimento do usuário. Malware é o oposto de um antivírus. Enquanto o antivírus busca proteger o sistema de ameaças, o malware é a ameaça em si, projetada para prejudicar. Não é um antivírus modificado para ter menor desempenho. 48. No que se refere à prática conhecida como phishing, assinale a alternativa correta. A. O phishing consiste no envio de vírus embutidos em arquivos .exe, sem objetivo de enganar o usuário. B.
Trata-se de uma técnica legítima de autenticação usada por sites bancários. C. Phishing utiliza engenharia social para simular mensagens confiáveis e roubar dados. D. É uma ameaça física relacionada a danos ao hardware do computador. E. Phishing é um tipo de firewall que protege contra malware. A. Embora o phishing possa, em alguns casos, levar ao download de arquivos maliciosos, sua característica principal é o engano, engenharia social, para obter informações. O foco não é apenas o envio de vírus em .exe, e o objetivo é sempre enganar o usuário. B. Phishing é uma fraude, uma técnica maliciosa e ilegítima. Sites bancários legítimos utilizam técnicas de autenticação seguras para proteger os dados dos usuários. C. Esta é a definição precisa de phishing. Os golpistas usam a engenharia social para criar e-mails, mensagens de texto, sites ou outras comunicações que parecem ser de fontes legítimas, bancos, empresas, redes sociais, etc., com o objetivo de enganar as vítimas para que revelem informações confidenciais, como senhas, números de cartão de crédito ou dados bancários. D. Phishing é uma ameaça cibernética ou digital, que visa enganar o usuário para obter informações, e não causar danos físicos ao hardware do computador. E. Phishing é um tipo de ataque cibernético ou fraude. Um firewall é um sistema de segurança de rede que monitora e controla o tráfego de rede de entrada e saída com base em regras de segurança pré-determinadas, e não tem relação direta com a prática de phishing. 49. Em relação aos diferentes tipos de ameaças digitais, assinale a alternativa correta. A. Todos os vírus são spywares, mas nem todos os spywares são malware. B. O spyware visa apenas destruir arquivos, sem espionagem. C. Malware é um termo genérico que engloba vírus, trojans, spywares e ransomwares. D. Phishing só ocorre quando um malware já está instalado no sistema. E. Ransomware e adware são softwares legítimos utilizados na área da segurança. A. Nem todos os vírus são spywares. Vírus podem ter várias finalidades: destruir dados, replicar-se, etc., não apenas espionar. Além disso, todos os spywares são malware porque malware é o termo genérico para software malicioso, e spyware, software espião, se encaixa nessa categoria. B. O principal objetivo do spyware é, como o nome sugere, a espionagem, ou seja, coletar informações sobre o usuário ou suas atividades sem o consentimento. A destruição de arquivos é mais comumente associada a vírus ou ransomware, embora alguns spywares mais agressivos possam ter funções adicionais. C. Malware, do inglês malicious software, é o termo guarda-chuva que se refere a qualquer software projetado para causar dano, obter acesso não autorizado, ou realizar atividades maliciosas em um sistema de computador. Vírus, trojans, spywares, ransomwares, worms e adware são todos tipos específicos de malware. D. Phishing é uma técnica de engenharia social que visa enganar o usuário para que ele revele informações confidenciais ou clique em links maliciosos. Não é necessário que um malware já esteja instalado no sistema para que o phishing ocorra. O phishing, na verdade, é frequentemente o vetor inicial para a instalação de malware. Ransomware é um tipo de malware que bloqueia o acesso a dados ou sistemas até o pagamento de um resgate, sendo uma ameaça grave. Adware, software de anúncios indesejados, também é considerado um tipo de malware ou software potencialmente indesejado, PUA, pois exibe anúncios excessivos ou intrusivos, e muitas vezes coleta dados do usuário sem consentimento claro. Nenhum dos dois é considerado software legítimo de segurança.